Um bom dia a todos, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Thaís, sou trabalhadora da equipe do Evangelho no Lar da Casa e eu convido a todos para que nessa manhã de hoje nós possamos fazer uma breve leitura, conversar um pouco sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo e para que possamos falar sobre a importância da prática do Evangelho no Lar. Então eu convido a todos para que juntos fechemos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, agradecendo pela oportunidade da vida, pela oportunidade de todo o aprendizado, de todo o amor que nos concede, que chega através das pessoas, dos acontecimentos. Agradecer ao nosso Mestre Jesus por todo o legado que nos deixou de aprendizado, de entendimento. Agradecer à equipe espiritual que nos acompanha nos nossos evangelhos no lar, ao mentor de cada um de nós, e pedir que nessa manhã de hoje nós possamos abrir o nosso coração e o nosso entendimento às palavras do Evangelho. Que assim seja. A nossa leitura de hoje, ela se encontra no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, e é o item 4, com o título A Realeza de Jesus. Antes de começar a ler o item, esse item ele se refere a um trecho que consta no item 1, que diz assim: Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, disse-lhe: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Na sequência do item 4, ele comenta sobre esse trecho que diz: O reino de Jesus não é deste mundo. É o que cada um compreende. Mas sobre a terra não terá também uma realeza? Jesus não é o rei deste mundo, afinal? O título de rei não implica sempre no exercício de um poder temporal. Ele é dado por um consentimento unânime àquele que seu gênio coloca em primeiro plano em uma ordem de ideias quaisquer que domina seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz: rei ou príncipe dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores, etc. Essa realeza nascida do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não tem frequentemente uma preponderância maior do que daquela que leva o diadema? Aqui ele nos traz uma reflexão, né? Nós falamos, meu reino não é deste mundo. Nos traz a autoridade de Jesus. Jesus, um espírito crístico, né? Um espírito que já passou por todas as etapas que nós ainda estamos passando, né? E aí ele traz aqui, mas a realeza de Jesus, ela não é realmente desse mundo, ele não tem uma realeza sobre a terra também. E daí ele traz no sentido de que nós pensamos em rei, né? Rei nos traz um entendimento de autoridade, de poder. E ele fala, mas esse poder ele não é muito maior quando ele traz um progresso para a humanidade e que isso fica para a prosperidade? Quando nós falamos o rei dos filósofos, o rei dos artistas, um rei onde traz uma questão de progresso, isso não fica para a prosperidade? Não são destes que nós nos lembramos? Não são estes que nos trazem uma questão de autoridade? E autoridade no sentido de que fizeram algo por, né? E aí pensemos em Jesus. Ele não é rei também, né? Os ensinamentos dele, que há 2000 anos nós estudamos, nós buscamos compreender, nós buscamos ter o entendimento e que crescem ao nosso entendimento de acordo com o nosso crescimento. E ele segue dizendo, essa autoridade
esse poder, esse reinado, é imperecível, enquanto que o outro é jogo das vicissitudes. Ela é sempre abençoada pelas gerações futuras, enquanto que a outra, por vezes, é amaldiçoada. Pensemos nas realezas terrestres, né? Que muitas vezes, depois de um tempo, se sabe das questões, e nessa realeza de autoridade moral. A realeza terrestre acaba com a vida. A realeza moral governa ainda e, sobretudo, depois da morte. Nós já paramos para reflexionar a respeito da realeza de Jesus, a respeito da autoridade moral desse ser, que é governador do nosso orbe, a grandeza do conhecimento, do amor dele, a grandeza dos conhecimentos que ele nos deixou. Quando falamos em autoridade moral, nós temos Jesus como nosso modelo e nosso guia, justamente por essa autoridade. Essa autoridade de viver. Ele dizia que vivia o que Deus, né? Ele vivia segundo Deus pedia dele. E pensemos, esse ser, nós sempre falamos que nós estamos a caminho da perfeição, que somos seres ainda imperfeitos, que possuímos muitos vícios, que sentimos raiva, que sentimos mágoa, que nos irritamos, brigamos, não perdoamos, né? Pensem em estar na presença de Jesus. Um ser que vivia aquilo que ele falava, que sentia as nossas fraquezas, mas que tinha uma autoridade moral. Toda vez que nós entramos em contato com os ensinamentos de Jesus, nós entramos em contato com essa autoridade. Como é importante muitas vezes escutar de alguém que tem autoridade sobre algo, não é mais fácil de compreender? Aquele ensinamento, ele não nos fornece mais, como se nós conseguíssemos aprender mais com isso, porque aquela pessoa que está ali falando, ela tem autoridade para tal. E assim é com Jesus, né? Quando nós começamos a prática do Evangelho no Lar, e aí eu trago para a questão do Evangelho no Lar, porque é uma maneira da gente entrar em contato com os ensinamentos, entrar em contato com o psiquismo de Jesus, entrar em contato com a equipe acolhedora e amorosa que está ali para nos auxiliar. É com essa autoridade moral que a gente entra. Nós sempre falamos, eu vou falar de algo que eu não vivo. Será que eu toco as pessoas quando eu falo de algo que eu não vivo? Quando nós vamos educar um filho, não é o exemplo que vale muito mais do que o que se fala? E aí, óbvio, nós somos seres ainda a caminho da perfeição, então eu tenho as minhas questões, eu vou conversar sobre raiva com meu filho. Significa que eu não tenho raiva? Não significa que eu não tenho raiva. Significa que eu estou olhando, estou tentando me melhorar. E isso vale muito. Mas nós temos a oportunidade de trazer uma autoridade moral para dentro do nosso lar. Durante a prática do Evangelho no Lar, em que é um momento. E quantos momentos a gente tem, né? Que a gente liga para assistir TV e fica, às vezes, horas assistindo televisão a respeito de coisas nas redes sociais e seja lá o que for. E quando a gente convida para a prática do Evangelho no Lar, são minutos, né? De 15 a 20 minutos em que a gente senta, faz uma prece, pede o auxílio, se conecta com a espiritualidade, se conecta com esses ensinamentos que nos auxiliam numa mudança de um ponto de vista. Os ensinamentos de Jesus, eles nos mostram que essa mudança do ponto de vista, em que eu tiro a preocupação do ter e eu coloco no ser, né? Onde eu coloco o meu foco no que eu sou. Isso
que ele diz aqui é a verdadeira autoridade, né? A autoridade moral. E eu me conecto com esses ensinamentos que me auxiliam nessa visão futura, que auxiliam a conduzir as coisas de uma melhor forma, que me auxiliam durante o decorrer da vida. E conhecer os ensinamentos de Jesus faz com que a gente veja a grandeza desse ser. Vocês já se perguntaram o que é Jesus na nossa vida? O que Jesus é para mim? Porque no momento em que a gente começa a entrar em contato com esses ensinamentos e começa a ver a grandeza desses contatos, desses ensinamentos, a gente começa a reconhecer a importância desse ser na nossa vida e o quão ele nos auxilia pela sua autoridade moral. Pelo quanto esses ensinamentos nos auxiliam para que a gente consiga se melhorar moralmente. E trazer isso para dentro dos nossos lares, que é o local onde nós realmente somos quem nós realmente somos, né? No trabalho, muitas vezes, eu controlo a minha raiva, no trabalho, muitas vezes, eu controlo a minha ansiedade, mas dentro do meu lar, e esse convite do Evangelho no lar, para que a gente possa entrar em contato com esses conhecimentos, no lar eu me permito ser quem eu realmente sou. E aí a gente se abre a esses ensinamentos, a todo esse vasto campo, essa ferramenta de auxílio que nós temos. Olhamos para Jesus e vemos uma realeza no sentido de alguém com uma autoridade, de nos auxiliar em qual rumo nós vamos tomar, né? E qual decisão eu devo tomar, para que possa auxiliar nossos corações. Então, essa prática do Evangelho no lar nos auxilia muito nesse ponto de vista, né? Tirando Jesus de simplesmente um líder religioso e colocando ele ao nosso lado, como um conselheiro, alguém ao qual eu sei que eu posso seguir os conselhos, alguém que eu sei que o seu nome está escrito em toda a história, né? Tanto que nós temos antes de Cristo, depois de Cristo, devido à grande importância do legado que ele nos deixou. Então, temos um tempo, né, separado. Nós que vivemos, né, esse calendário, nós temos o antes de Cristo e o depois de Cristo. E nós temos a oportunidade de ter contato com esses ensinamentos. O Espiritismo nos auxilia nessa visão, nessa mudança desse ponto de vista, onde nós olhamos para uma autoridade moral e aí ele nos auxilia a olhar para a vida futura, a entender que o que nós deixamos para o nosso espírito não é a loucura do dia a dia. O que nós deixamos para a posteridade, o que nós deixamos para a nossa eternidade é aquilo em que nós buscamos nos melhorar, aquilo que nós buscamos aprender, aquilo em que realmente nos traz, né, uma grandeza, aquilo que nos traz, que nos faz nos tornarmos mais fortes, mais felizes, mais em paz. E a importância de ter isso dentro dos nossos lares, no nosso dia a dia, né? Então, a realeza de Jesus, nesse sentido de olhar para esse ser e entender a grandeza moral dele, entender a grandeza desses ensinamentos, entender a importância que isso tem para que a gente possa mudar o nosso ponto de vista, para que a gente possa entender a vida futura, entender as nossas relações, entender o porquê dos acontecimentos, o porquê de que cada coisa acontece conosco, né? E esse é um convite, é o convite que a gente faz para que a prática do Evangelho no lar seja esse momento de contato com Jesus, com seus ensinamentos e com tudo que ele com tudo que ele nos deixou, e que a cada dia que passa, com o desenvolver da tecnologia, com o desenvolver do nosso conhecimento, da nossa evolução espiritual, a gente começa a tomar
tomar consciência do quão grande é e do quanto nós ainda temos a aprender com isso. Porque cada vez que a gente senta para ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza, o mesmo trecho, ele não é o mesmo se eu li ele há 10 anos atrás e eu li hoje, se eu li ele há 2 semanas atrás e eu li hoje. Ele cresce com os nossos ensinamentos. E assim é a grandeza de Jesus aos nossos olhos. Ela cresce com o tempo, com a nossa evolução e com quanto nós abrimos o nosso coração para isso. Então, nosso convite para a prática do Evangelho no Lar é para que seja um momento de reflexão e de poder absorver um pouco da autoridade desse ser que veio até aqui, que encarnou, para que pudesse nos auxiliar com isso. Então, eu convido a todos para que nós encerremos com a nossa prece, agradecendo ao nosso Mestre Jesus por todos os ensinamentos. E te pedimos, Mestre, com todo o nosso coração, para que nos auxilie, para cada dia que passa, nós tenhamos mais olhos de ver, ouvidos de ouvir o que tu vieste nos deixar de ensinamentos, que possamos a cada dia mais sentir o teu amor e que esse amor toque os nossos corações, porque assim nós sabemos que teremos todo o amparo necessário para o nosso aprendizado, para que tenhamos mais entendimento, para que tenhamos mais força, mais felicidade, mais paz nas nossas consciências. Tão agradecidos que estamos, fiquemos todos na luz e na paz do nosso Mestre Jesus. Que assim seja.